Olá, alunos do Colégio Militar de Brasília. Hoje a nossa 15ª aula do CAUNI, que vai tratar de evolução. Na verdade, vamos nos concentrar em evolução humana. Tem muito assunto sobre o tema, eu tive que fazer um resumo assim enorme, então eu sugiro a vocês que procurem material, falem com a gente para conseguir se aprofundar sobre o tema. Essa aula foi desenvolvida pela equipe de Biologia do 3º ano do Colégio Militar de Brasília. Eu sou a professora Sheila e estarei com vocês agora. Bom, para a gente começar a estudar a evolução humana, a primeira coisa eu queria fazer com vocês um resumo do que é o tempo geológico. Então, modernamente, nós temos o tempo geológico dividido em diferentes éons. Cada éon diferentes eras, cada era em diferentes períodos, cada período em diferentes épocas e cada época em diferentes idades. Então, os éons que nós temos hoje, primeiro começa com éon adiano, que vai de 4,5 a 4 bilhões de anos, arqueano, que vai de 4 a 2,5 bilhões de anos, proterozoico, de 2,5 bilhões de anos a 542 milhões de anos, e fanerozoico, que vai de 542 milhões de anos até os dias atuais. Pode ser que, dependendo da escala do autor que vocês peguem, varie um pouco essa numeração, mas é uma variação pequena, que às vezes não traz tanto significado. Mas eu quero que vocês vejam que a gente começou do adiano, arqueano, proterozoico e fanerozoico. Bom, então, adiano. Por que adiano? Adiano recebeu esse nome por causa do Hades, tá? Então, é aquele período onde a gente tinha metano, vapor de água, amônia, hidrogênio no ar, período de grandes erupções vulcânicas. Esse é o éon adiano. Em seguida, nós vimos para o arqueano. O arqueano é dividido em 4 eras. Tá? O eoarqueano, paleoarqueano, mesoarqueano e neoarqueano. Coloquei ali as idades para vocês terem uma ideia. O proterozoico, então, ele começa aqui, tá? E ele tem 3 eras, que são paleoproterozoico, mesoproterozoico e o neoproterozoico, tá? Terminando ali em 542 milhões de anos. E agora chegamos ao fanerozoico, então, que é o éon que nos interessa, tá? Antes disso, vocês já vão ver em outras aulas sobre surgimento da vida, o planeta e tudo mais, mas para a nossa aula de evolução humana interessa aqui, fanerozoico. Então, eu tenho 3 eras, paleozoica, mesozoica e cenozoica, ali com as idades ao lado, tá? E quero chamar a atenção, então, dessas eras divididas em períodos. Turma, aqui, ó, Cambriano. Tudo isso que vem para cá, esses 3 éons aqui, eles são chamados de período pré-cambriano, antes do Cambriano. Professora, por que você está chamando tanta atenção do Cambriano? Porque no Cambriano é onde teve a grande explosão de vida. Então, moluscos, águas calcárias, trilobitas, uma série de fósseis a gente tem aqui nesse período cambriano, tá? Depois a gente vem aqui para os outros períodos dentro dessa minha era paleozoica. Na Mesozoica, a gente tem esses 3 períodos aqui que provavelmente os nomes são bem conhecidos de vocês, né? Então, a gente tem aqui o Triássico, tem o Jurássico e tem o Cretáceo. Bom, o Triássico teve aqui algum período de extinção, tá? O Jurássico é aquele aonde provavelmente vocês lembram por causa do Jurassic Park, né? Então eu tenho aqui uma fragmentação da Pangeia, eu tenho muita vida aqui, muitos dinossauros, mamíferos, microinvertebrados, os mamíferos ainda pequenos, tá? Mamíferos ainda não dominavam, porque eu tinha aqui um grande predador, que eram os dinossauros, que tinham uma radiação adaptativa muito grande, ocupando diferentes nichos ecológicos lá. Quando chega aqui, no fim do Cretáceo, a gente tem aquela extinção em massa, tá? Inclusive, a extinção dos dinossauros, que deixou nichos vagos.
E aí nós vamos então para a Cenozoica. Quando a gente chega aqui na Cenozoica, ela é dividida então em 3 períodos, que são o Paleógeno, Neógeno e o Quaternário. No Paleógeno, então, é onde eu tenho muitos nichos vagos. E aí, para nossa felicidade, os mamíferos começaram a sua radiação adaptativa. Como eu tenho muitos nichos vagos, dinossauros foram extintos, lembra que eu tive uma extinção em massa aqui no Cretáceo? Então, muitas espécies acabaram aproveitando. É aqui onde eu tenho, então, já os continentes separando, surgimento de baleias, surgimento de arqueodáctilos, perissodáctilos, uma série de outros animais aqui, tá? No Neógeno é onde eu tenho migrações, uma série de migrações ocorrendo aqui com várias espécies. E aqui no Quaternário, então, muitas espécies atuais surgem aqui no período Quaternário. Quem viu aqueles filmezinhos Eras do Gelo, aqui a gente tinha grandes períodos de grandes glaciações, é aqui que surge, que eu tenho expansão de Homo sapiens. Essa figura está aqui para chamar a atenção da gente, então, em laranja aqui, ó, todo esse período aqui, eu tenho pré-cambriano. Lembra que eu falei no slide passado? Pré-cambriano antes do cambriano. Aqui, ó, em amarelo, eu tenho a paleozoica. Então, aqui, ó, peixes surgindo, plantas terrestres, anfíbios. Em verdezinho aqui, ó, eu tenho a mesozoica, tá? Em roxo, eu tenho o início da minha cenozoica. Então, grandes mamíferos, aqui, ó, os cavalos antigos, tá? Macacos. E aqui, em azul, eu tenho a cenozoica. Vejam que o homem tá aqui, ó, no fim da Cenozoica é onde nós surgimos, tá? Depois de extinção de dinossauros, extinção de grandes mamíferos, então a gente chega aqui no ser humano. Bom, então aqui a gente já situou no período de tempo, então agora nós vamos começar a ver a humanidade. Então, vamos nos concentrar aqui na Cenozoica. Então, começa 65 milhões de anos e vem até os dias atuais. Professora, por que essa interrogação? Eu já vou discutir isso aí com vocês, tá? Então, essa minha Cenozoica, então, tem o Paleógeno, o Neógeno e o Quaternário. O Paleógeno de 65 a 23 milhões de anos e aí chegamos no Neógeno. O Neógeno tem 2 divisões aqui, que são o Mioceno e o Plioceno. Bom, no Mioceno, eu vou ter, então, os primeiros hominídeos. Esses primeiros hominídeos têm muito pouco registro deles, tá? Então, tem aqui, foi descoberto este crânio aqui de Sahelanthropus, tá? E ele já tem características presentes em hominíneos, certo? Aqui, nesse período, é que ele está na datação, certo? O Plioceno, eu tenho, então, já outros hominíneos, como o Ardipithecus e o Australopithecus, nesse período aqui do Plioceno. Aqui eu tenho uns esquemas de crânios deles, para vocês verem a diferença desses crânios aqui com os Sahelanthropus, mas não se preocupem que depois eu vou tratar de algumas diferenças mais com detalhes para vocês. No Quaternário, então, eu tenho o Pleistoceno, o Holoceno e Antropoceno. Bom, a maioria dos autores separa o Quaternário em 2 épocas, que seria o Pleistoceno e o Holoceno, que viria então até os dias atuais. Mas já existem autores que estão dizendo que a gente já teria uma outra divisão aqui, que seria o Antropoceno. Antropos vem de homem, de ser humano. Por que isso? Porque a gente já teria feito tantas modificações, já teria interferido tanto no planeta, que então eu não teria, o Holoceno já teria acabado e agora já estaríamos no Antropoceno. Mas eu botei um monte de interrogação aqui para mostrar que isso não é certo. E aí volta aquela interrogação aqui. A gente ainda estaria dentro dessa era ou a gente vai estar então em uma outra? Isso aí ainda é discutido, tá? Hoje em dia, o que é aceito? Que a Cenozoica vem de 65 milhões de anos até os dias atuais e que nós temos, então, o Quaternário dividido em Pleistoceno e Holoceno finito. Pode ser que mais pra frente apareça isso aqui, tá? Bom, vamos ver o que aconteceu aí. Então, aqui no Pleistoceno aparecem artefatos de pedra lascada. Então, esses hominíneos já batiam uma pedra na outra
até tirar lascas e começar então a produção das primeiras ferramentas. A gente tem Homo habilis, já capaz de fazer isso. Temos a extinção da megafauna, então preguiças gigantes, tigres de dentes de sabre já extintos. E temos o Homo sapiens surgindo há 200 mil anos, é onde tem datados os primeiros fósseis já de Homo sapiens. Aqui no Holoceno, nós temos então já uma sociedade mais, eu não posso dizer evoluída, tá? Mas mais complexa, esse é melhor o nome, mais complexo. Então aqui eu já tenho agricultura, tenho cerâmicas, tenho sociedades, já tenho a escrita, então tudo isso aqui surgiu aqui no Holoceno, que vem de 12 mil até hoje em dia, né? Se tiver alguma divisão aqui, depois eles devem separar. Mas então esses artefatos que a gente acha aqui, cerâmicas, funerais, né, esses tipos de coisa estão aqui já no Holoceno. Essa ilustraçãozinha eu não vou me deter muito aqui, mas quando a gente fala 2 bilhões de anos, 4 milhões de anos, o aluno fica meio perdido. Então, para vocês terem mais ou menos uma ideia, foi feita essa ilustração de que se a idade da Terra tivesse 24 horas, né, essa história da Terra com 24 horas. Não vou falar tudo, mas eu quero chamar atenção só em alguns eventos. Então, aqui, ó. Se a idade da Terra tivesse 24 horas, né, a história da Terra tivesse 24 horas, aqui, ó, às 9h04 eu teria o surgimento de bactérias que produzem oxigênio. Vejam que todo esse período aqui até às 9 essas bactérias não teriam surgido. Quando chegasse aqui às 18h40, provavelmente teriam surgido as primeiras algas verdes, que vão dar início, então, à vida vegetal. Às 23h40, vejam, quase o dia acabando, né? 40 e 48 segundos, a gente teria a extinção dos dinossauros, aquele grande período de extinção em massa, aonde ficam nichos vagos e que aí, ufa, graças a Deus, o ser humano pôde, então, deslanchar, né? Porque os mamíferos começaram a radiação adaptativa e, a partir dos mamíferos, então, chegamos a nós, tá? E às 23 horas, 59 minutos e 12 segundos, olha quem aparece aqui, o gênero Homo. Vejam que o gênero Homo está aqui, ó, quase acabando o dia, para você ver como nós surgimos tardiamente. Bom, essa figurinha aqui, todos os alunos conhecem bem, até em desenhos animados, filmes aparecem bem, né? Depois completaram essa figurinha colocando isso aqui para fazer uma gracinha e tudo mais, mas eu quero que vocês esqueçam essa figura. Tirem isso da mente de vocês, tá? O professor Dr. Walter Neves, que é pesquisador em evolução humana da USP, que é considerado o pai da Luzia, né, que trabalhou com esse fóssil aqui da Luzia, das Américas, ele diz que ele tem verdadeiro horror a essa figura, porque dá a impressão de que nós tivemos uma evolução linear, e essa ideia já foi derrubada há muito tempo. Então, alunos, esqueçam isso, tá? A gente tem, na verdade, uma evolução em mosaico. Eu vou chamar a atenção isso de vocês mais para frente, mas existiu, inclusive, períodos, assim, você pensar alguns milhões de anos atrás, aonde eu teria várias espécies de hominíneos vivendo juntos, tá? Então, eu não tenho essa escala linear aqui, tá? Antigamente se pensava o seguinte, o chimpanzé aqui quadrúpede, né? Às vezes ele é bípede, mas não é muito energeticamente viável, ele fica andando sobre duas patas, normalmente ele usa essas duas aqui também, né? Nós vamos ver mais para frente, isso aqui é chamado de nodopedalia, mas que então começou a ficar em pé, começou a usar ferramentas, o cérebro foi crescendo e aí foi desenvolvendo, mas não é isso que se tem hoje em dia, tá? Isso aí já está completamente descaracterizado, nenhum pesquisador que se preze usa isso aqui, tá? Então, nós teríamos isso aqui, presta atenção. Estão vendo que eu tenho vários ramos? Isso aqui seria a minha árvore filogenética, né? Ser humano, então Homo, gênero Homo. Dentro desse gênero existem várias espécies, a nossa está aqui, Homo sapiens. Vejam que o nosso parente mais próximo vivo seria os chimpanzés, tá? Aí vocês, professor, eu vim do chimpanzé? Não, a gente tem aqui, ó, uma divisão onde eu tenho um ancestral que deu origem a chimpanzés e deu origem a seres humanos. Essa separação ocorreu aqui em torno de 7,5 milhões de anos atrás, perfeito? Bom,
Uma coisa que deve se chamar muita atenção, eu preciso que vocês prestem atenção, é que quando separou aqui, geralmente quando a gente vê desenho, filme, né, eles colocam o ancestral do homem parecendo aqueles macacões, né? Mas a gente de fato não sabe bem a aparência deles. Será que eles tinham essa cara de chimpanzé? Não sei. Porque se separou aqui e o homem levou de 7,5 milhões de anos para cá com modificações para chegar ao que é hoje, o chimpanzé também. Então, o chimpanzé atual não é aqui parecido com esse. Pode ter muitas características, mas ele sofreu por pressões de evolução diferente. Então, eu não posso dizer que a gente tinha exatamente essa cara de chimpanzé que aparece por aí. Tá? Isso aí é uma aproximação feita. Aqui, ó, são os primatas. Então, todos esses aqui estão dentro dos primatas, né? Társios, macacos do Velho Mundo, orangotangos, chimpanzés, gorilas, gibões, macacos do Novo Mundo e os lêmures, né? Lêmures, vocês lembram lá do Madagascar, né? O lêmure de cauda anelada. Mas, enfim, antigamente colocava o homem muito próximo dos gorilas. Com as pesquisas avançando, já se viu que não, que os gorilas separaram aqui primeiro e nós somos mais, então, aparentados com os chimpanzés. Bom, para que eu possa ter essas variações ao longo do tempo, Darwin já propôs que as populações teriam variações. Isso é fácil, né? Você olha para o seu coleguinha aí do lado e você vê que ele é diferente de vocês. Nós temos variações entre indivíduos de uma mesma população. E há o processo de hereditariedade, ou seja, eu tenho a capacidade de passar essas variações para os meus descendentes, desde que essa variação me cause uma vantagem adaptativa. Então, se eu estou numa população lutando pela minha sobrevivência e eu tenho características que me conferem vantagens adaptativas, eu posso passar isso aos meus descendentes. E isso aí vai causar uma reprodução diferencial. Como assim? A gente tem a seleção sexual e tem a seleção natural agindo aqui. Ora, quem não tem uma variação que lhe confere vantagem, quem morre não passa para frente, então aquela característica vai sendo eliminada, tá? Com essas três características, a variação, a hereditariedade e a reprodução diferencial, é que ocorre a evolução biológica, então, que vai separando os grupos aqui, tá? Essa evolução biológica, então, ela vem pela seleção natural. Indivíduos que têm características, variações que lhes causam vantagens adaptativas, se reproduzem mais, passam por hereditariedade essa característica aos seus descendentes. Como não são todos, eu tenho uma reprodução diferencial, e aí eu tenho a seleção natural agindo. É lógico que nem sempre isso é simplista desse jeito, tá? Existe, por exemplo, a deriva, que pode pegar uma espécie que é altamente adaptada, uma espécie que tem vantagens e retirá-las do sistema. Por exemplo, a grande extinção dos dinossauros. Então veio um meteoro, chocou com o planeta, pá, e os dinossauros que estavam altamente bem adaptados, estavam ocupando todos os nichos, de repente foram eliminados. Graças a isso, o mamífero, que era pequenininho, fossorial ou arborícola, que não tinha grande chance de sobreviver, pôde, então, ocupar a Terra. E aí, hoje, nós temos, então, essa grande quantidade de mamíferos dominando o planeta. Bom, características comuns aos primatas, então, essa visão estereoscópica colorida. O que é isso? A visão em 3D e a fascinação por cores, né? Eu vejo cores. Isso facilita, principalmente num ambiente em que você tem que pular de árvore em árvore, tem que saber a profundidade, tem que procurar o alimento no meio da vegetação, né? Crianças, vocês podem ver que são fascinadas por cores, né? Com relação às mãos, eu tenho unhas no lugar de garras, tenho 5 dedos nas mãos e tenho esse polegar opositor. Isso aí é característica de todos os primatas, tá? Tigres, leões, lobos, ursos têm garras nas mãos, que permitem eles arrancarem material, cavarem, arrancarem carne dos ossos, esse tipo de coisa. A gente tem as unhas aqui e temos os 5 dedos com o polegar opositor. Esse polegar opositor nos permite manipular objetos, pegar ferramentas, trabalhar, fazer essa coordenação mais fina que a maioria dos mamíferos não consegue fazer. Nós temos uma capacidade craniana maior do que dos grandes mamíferos. Agora, preste atenção que essa capacidade craniana permite o desenvolvimento de um cérebro maior. Agora, para a gente estudar bem essa capacidade cerebral, a gente tem que fazer uma comparação do tamanho do cérebro com o tamanho do corpo. Tá? Não adianta pegar um elefante, nossa, o elefante tem um cérebro enorme, sim, mas faz a proporção do cérebro com o tamanho do corpo.
E nós temos uma cria muito dependente, uma infância muito prolongada. Chimpanzés e seres humanos cuidam da sua cria totalmente até mais ou menos os 4 anos de idade. Depois dos 4 anos, essa cria começa a ficar independente e nos seres humanos ainda não, né? Filhotes de outros mamíferos nascem e já saem andando. Um filhote de primata tem que ser alimentado, tem que ser carregado, tem que ser cuidado por um bom tempo até que ele possa se virar relativamente só. Tá? Com relação aos chimpanzés, né, nós temos 98% de material genético comum. E aí, quando eu olho para um chimpanzé, eu não me vejo nele. Nossa, professora, mas tem tantas diferenças. Então, vocês veem que esse 2% aqui foi ótimo. Quem lembra daquelas aulas de biotecnologia, onde a gente falou do DNA que não é expresso, né? A questão do DNA que é codificável, não codificável, vocês vão lembrar que então eu tenho uma certa quantidade de DNA que talvez não seja codificável, que esteja aqui. Né? O nosso ancestral comum tem 7,5 milhões de anos, é o que os estudos apresentam. Bom, eu vou chamar a atenção aqui nessas diferenças, então, lá nos 2% de chimpanzés e humanos, porque nós vamos usar isso para ver os fósseis de hominíneos que nós vamos pegar ali. Então, vejam, aqui, ó. Chimpanzés, então, têm a nodopedalia, enquanto seres humanos nós somos bípedes, certo? Quando a gente olha o crânio do chimpanzé, ele tem essa faixa aqui que é chamada de toro supraorbital bem grande. Seres humanos não têm esse toro supraorbital, tá? Caninos muito grandes, tá? E para que ele feche a boca e o canino encaixe aqui, tem um espaço, estão vendo? Entre o canino e os incisivos, esse espaço é chamado de diastema. Isso aqui é presente em chimpanzés. O desgaste dos dentes, então, é lateral, porque onde os dentes batem e se afiam, aqui, lateral. No caso dos seres humanos, os caninos são pequenos e eles encaixam um em cima do outro. Então, o desgaste dos dentes é nas pontas, né? Na superfície, na parte superior. E a gente não tem aquele espaço para que o canino se encaixe, visto que o nosso canino é pequeno. A proporção do crânio e da neuroface, então aqui, ó, neurocrânio e face. Vejam que é mais ou menos o mesmo tamanho, né? O cérebro do chimpanzé tem mais ou menos 400 centímetros cúbicos, tá? No caso do ser humano, eu tenho uma expansão do neurocrânio. Vejam, a minha face se encaixa bem aqui embaixo do neurocrânio e eu tenho essa expansão aqui. Eu tenho mais espaço de neurocrânio do que o chimpanzé. E prognatismo. O chimpanzé tem como se fosse esse focinho aqui, ele é prognata, e nós temos a face encaixada embaixo do neurocrânio, nós somos ortognatas. Com relação à arcada dentária, ó, aqui o chimpanzé, ele tem aqui, ó, paralelo isso aqui. Então, nós dizemos que a arcada é em U, ó, aqui os caninos e o diastema aqui. E nós, seres humanos, temos uma arcada, eu não vou dizer em U, não, é em parábola. Ah, professora, U parábola? A diferença é que a chamada arcada em U tem essas dentes aqui, ó, molares e premolares paralelos, e a gente não. Tá? E aqui eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, forame magno. É esse buraquinho aqui no crânio do chimpanzé bem lá para trás e nós bem aqui no meio. Aqui é onde fica a inserção de nervos, certo? Então vejam, como o chimpanzé tem essa postura aqui, né, a nodopedalia, então ele anda apoiado aqui nos dedos, nos nódulos aqui. Então vejam que essa inserção é por trás do crânio. No caso dos seres humanos, vejam, é bem embaixo, porque nós temos essa nossa postura bípede. Isso aqui eu vou chamar atenção em todos os hominíneos que a gente for estudar. Então aqui, ó, lembra que eu falei com vocês que não tem aquela linha de evolução que a gente tem, então, uma série de mosaicos de seres hominíneos aparecendo aqui? Então vejam, a nossa separação com os chimpanzés está por aqui. Tá? Vocês lembram que agora já está datado em torno de 7, aqui está há 6 milhões de anos. Tá? Aqui nós temos os ardiopitecos, australopitecos, tá? 4 milhões de anos. Aqui andou finalmente sobre as patas traseiras, aqui, certo? Aqui a gente tem o Australopithecus afarensis, vocês devem conhecer, famosa Lucy, tá? Foi descoberta aqui na África. Aqui a gente tem ferramentas com pedras lascadas, mais ou menos 4 espécies de hominíneos vivendo aqui, ó. Estão vendo que não é linear? Eu tenho 4 espécies de hominíneos vivendo aqui. Aqui a gente aparece o primeiro Homo,
certo? E por aqui, em torno de 2 e pouco para 1, os hominíneos se espalham da África para a Ásia, a Europa, tá? O Homo sapiens está bem para cá. A gente surgiu há mais ou menos 200 mil anos, certo? Então vejam que eu tenho aqui um mosaico. Eu tenho vários hominíneos que viviam juntos no mesmo período. Aqui eu tenho uma árvore filogenética mostrando as principais modificações dos hominíneos. Então eu tenho aqui a bipedia, o primeiro aqui é Sahelanthropus chadensis, tá? Que é o nosso primeiro fóssil. Muitos pesquisadores, inclusive, acreditam que esse aqui foi o da separação entre nós e os chimpanzés. Os dedos nossos estão alinhados, então a gente deixou de ter aquele polegar no pé opositor, como é no caso das mãos, tá? Ferramentas de pedra lascada, controle do fogo e cérebro maior. O Homo sapiens, nós estamos aqui, ó, tá certo? E, professora, por que hominíneos? Bom, pesquisas mais modernas colocam que nós não somos separados de chimpanzés a nível de família, hominídeos, mas que somos separados a nível de tribo, ou seja, nós somos mais próximos dos chimpanzés do que a gente achava. Então, nós somos hominíneos. As pesquisas mais modernas nos colocam como hominíneos, tá? Chamar a atenção que essa aqui foi a que eu achei mais bonitinha, mas ela já contém erros, porque o conhecimento avança todo dia. Então, aqui onde tenho Ardipithecus tugnensis, esse aqui já foi mudado, já sabe que ele não é um Ardipithecus. Hoje em dia ele é chamado de Horrorin tugnensis, tá certo? Bom, então o primeiro hominíneo seria o Sahelanthropus chadensis, tá? Não foi achado nada de pós-crânio. Professora, o que é pós-crânio? Crânio, o que vem pescoço para baixo é pós-crânio, tá? Então não foi achado nada de pós-crânio, nem mandíbula, tá? Foi achado apenas isso aqui. Mas já foi possível ver pelas características que foram medidas e estudadas nele, tá? Que ele, então, ele é bem antigo. Eu tenho a posição dele aqui, muitos autores, inclusive, acreditam que esse aqui seja a nossa separação aqui, né? Para cá viriam, então, os chimpanzés. Então, esse aqui seria o nosso primeiro. Ele foi achado no deserto do Chad, nessa região de Juraj, foi encontrado por Michel Brunet. Tá? A idade desses Sahelanthropus é de 7 a 6,2 milhões de anos, mais ou menos. Volume cerebral muito pequeno, tá? De 320 a 380 centímetros cúbicos, lembrando que o chimpanzé tem em torno de 400, 450 centímetros cúbicos, então ele tinha um cérebro menor do que o do chimpanzé. E aqui temos um problema. O Brunet, quando descreveu, disse que ele tinha caninos reduzidos, mas muitos autores colocam que não, que ele tinha um canino grande. Tá? E o Brunet descreve que ele tinha um desgaste superior dos caninos, assim, na face de cima, como seres humanos, e não na lateral, como chimpanzés quando afiam as presas. Mas ele já tem alto grau de ortognatia. Vejam aqui, ó, ele não é tão prognata quanto o chimpanzé. A face já se aloja embaixo do neurocrânio, tá? Se bem que a gente vai ver que existem hominíneos mais prognatas, menos prognatas, isso aí é uma característica que vai e volta, tá? Tórus bem desenvolvido. Então, vejam aqui, ó, em cima, supraorbital, eu tenho um tórus bem desenvolvido ainda. Forame magno. Então, aqui, ó, o do chimpanzé, o do homem, o do Sahelanthropus é aqui, ó, mais para bípede. Mas, provavelmente, ele não era um bípede total, assim, né? Seria o que o Walter Neves chama de um bípede facultativo, né? Dependendo da posição, ele seria capaz de escalar árvores e tudo. Porém, como não se tem nada de pós-crânio, isso aí ainda é inferências, certinho? Ardipithecus ramidos, então seria esse aqui. Aonde está a posição dele? Está aqui, o Ardipithecus ramidos. Vocês estão percebendo que eu não estou falando de todos, porque senão um curso de evolução humana leva de 1 ano e meio a 2. Eu estou falando 30 minutos, né? Esse Ardipithecus ramidos, ele foi encontrado aqui por White, Sou e Asfar, na Etiópia. Idade estimada de 4,5 a 4,3 milhões de anos. Volume do cérebro ainda menor do que do chimpanzé, de 300 a 350 centímetros cúbicos. Tamanho reduzido dos caninos, então aqui eu já consigo ver, ó, o canino reduzido, tá? Ainda tem um certo desgaste lateral, mas o desgaste mais superior, certo? Agora, desse aqui, acharam fragmentos
tá? Então, que me dão uma proporção de braços longos e pernas curtas. E tem o dedão do pé oponível, assim como o da mão. Então, isso aqui me mostra que esse Archaeopithecus, ele tinha um bipedalismo facultativo. Se ele tem braços mais longos e pernas mais curtas, isso me mostra que esse indivíduo provavelmente era capaz de escalar árvores com muita facilidade. Nós, seres humanos, somos péssimos escaladores, mas eles escalariam melhor por conta do dedão do pé oponível, braço longo, perna curta. Pouco de morfismo sexual, então machos e fêmeas com pouca diferença. Esse aqui já é mais ortognata, né? Então, aquilo que eu falei, existem os mais prognatas, os mais ortognatas, esse aqui ele tem a face mais encaixada embaixo do neurocrânio. Taurus, ele é menos desenvolvido que os sahelânthropos, certo? E tem o forame magno de bípede, mas como tem esses braços longos e pernas curtas, então provavelmente um bípede facultativo. Australopithecus afarensis, então, a famosa Lucy, que foi aquele esqueleto praticamente, né, com muitos fragmentos, ouso dizer quase íntegro, né, que foi encontrado. Então, é de Australopithecus afarensis. Aonde está aqui o meu Australopithecus afarensis? Está bem aqui. Existem várias espécies de Australopithecus, mas essa Lucy é a mais famosa. E ela recebeu o nome devido a uma música dos Beatles, né? Foi descoberta aqui várias espécies de Australopithecus nessa região de Etiópia, Tanzânia, aqui, tá? Idade estimada de 4,4 milhões de anos. Eles já são bastante encefalizados, então vejo que o volume do cérebro 450 centímetros cúbicos, já equivalendo ali ao do chimpanzé. A dentição é bem robusta, agora os caninos já são um pouco projetados, já ficam mais em cima que um do outro com aquele desgaste mais superficial, tá? Mas há uma proporção de braços longos e pernas curtas e dedão oponível. Isso significa que ele é um bom escalador de árvores. O toro supraorbital aqui, ó, é reduzido. E já acharam associados ali as primeiras ferramentas de pedra lascada, há 3 milhões de anos mais ou menos, certo? Prognatia, então ele aqui já é mais prognata. O forame magno mostra então que ele era bípede e foi bem interessante que acharam há 3,7 milhões de anos as pegadas de litoli. Então, cinzas vulcânicas que provavelmente ainda não tinham resfriado completamente, mostram pegadas de Australopithecus, certo? Bom, chamar a atenção que o gênero Homo, né, os ancestrais começam a aparecer por aqui há 2 milhões de anos e que aparecem aqui, ó, os parântropos. Hoje em dia já há uma discussão de se esses parântropos não são Australopithecus, tá? Mas isso aí é uma discussão que ainda não finalizou. Homo habilis, aonde temos Homo habilis? Aqui, então já estamos no gênero Homo, tá? Vários tipos de crânios encontrados de Homo habilis. O primeiro encontrado pelo casal Leakey, Mary Leakey e Louis Leakey, na Tanzânia, tá? A idade estimada de 2,6 a 1,4 milhões de anos, já tem uma expansão craniana. O neurocrânio é mais verticalizado, então a gente tem mais aqui para cima, subindo aqui, ó, um neurocrânio. E um volume de cérebro de 650 centímetros cúbicos. Opa, já passou ali o chimpanzé. Tá? Dentição pequena, o canino reduzido, sem diastema, e temos um início de uma arcada parabólica. Lembram lá da arcada? Deixa de ser U e começa a se tornar mais parabólica. A face já é bastante retraída, ortognatia. O tórax já é bem pequeno, apresenta forame magno, então bípede. Temos pouco material pós-craniano, pouco, tá? Mas o que se tem ainda indica que temos uma bipedalia facultativa, tá? E aqui associadas a muitas pedras lascadas. Então, vejam, por isso aqui é habilis, né, de hábil, porque nesse período foram encontradas muitas pedras lascadas como ferramentas, como se fossem fábricas, vamos dizer assim, de pedras lascadas. Homo erectus. Então, Homo erectus está aqui.
Esse Homo erectus, ele tem idade estimada de 2 milhões de anos até 100 mil anos. O crânio, ele é bastante anguloso, então esse neurocrânio, ele forma como se fosse, se a gente olhasse lateralmente, eu não tenho uma figura aqui, como se fosse uma bola de futebol americano, ele é mais anguloso, não é tão arredondado. O volume de 900 centímetros cúbicos, certo? A dentição pequena, canino reduzido e sem diastemas. A face é bem retraída, ele é ortognata. O forame magno agora já mostra uma bipedalia obrigatória, tá? Quero chamar a atenção de vocês aqui, o Homo erectus, ele está nesse mapa no verdinho. Então, a região que ele ocupou foi essa aqui na África. Essa região aqui, temos em Ásia chegando até aqui. Mas não aparece Homo erectus lá na Europa, tá? Tórus supraorbital robusto, então ele vinha reduzindo, mas aqui apareceu um tórus bem robusto, tá? E ele apresenta, eu não tenho um crânio de trás, mas na parte de trás, a gente chama de occipital, também tem um tórus occipital. Acharam um esqueleto bem preservado, que foi chamado de garoto turcana, acredita-se que ele tinha em torno de 10 anos, certo? E então, com base nessas medidas desse garoto turcano, estima-se que o Homo erectus devia ser bem alto, 1,80 m, 1,70 m. Tá? Aqui aparece a evidência do uso do fogo. Tá? Então, começaram a aparecer utilizações de fogo. Pode ser para defesa, pode ser para produzir um alimento. Tá? No sul da África, ocupou. Então, aqui, ó, da África foi até o Oriente Médio, China, Indonésia. Na Europa não há fósseis. Então, o que se diz hoje é que o Homo erectus não foi à Europa. Ah, não foi mesmo? Posso bater o martelo? Não tem fósseis. Tá? Se achar fósseis, é dizer, opa, chegou na Europa. Certo? Agora, isso aqui eu preciso chamar a atenção de vocês. Tá? Eu tenho aqui o Homo ergastes e o Homo erectus, que eram classificados como espécies distintas. Parece que já estão colocando como uma única espécie devido a novas evidências encontradas. Homo neanderthalensis. Esse aqui é o famoso Neandertal que todo mundo já ouviu falar em filmes, em desenhos e tudo mais. Aqui está a posição dele, tá? O Neandertal, aqui em amarelo, em mostarda, mostra a região onde ele ocupava, tá? Idade estimada de 200 mil anos, um neurocrânio comprido. Visto por trás, se eu olhasse um Neandertal de costas, eu olharia isso aqui e veria bem redondinho, tá? O volume cerebral, 1.600 centímetros cúbicos. O que caracteriza o Neandertal é o que eu vou falar agora, tá? É como se alguém tivesse pego essa parte do lábio superior, esse palato, e puxado aqui para frente, ele ficou com esse bico aqui. Isso aqui é característica de Neandertal. E o nariz imenso. Além disso, ele era um bípede obrigatório. E aqui, outra característica. O tórus é marcado e o tórus occipital, que fica lá na parte de trás do crânio, ele é reduzido vermiforme, mas em cima tem uma depressão supraíníaca. Se eu acho um tórus reduzido vermiforme e depressão supraíníaca, essa face puxada para frente é Neandertal, sem dúvidas. O corpo é adaptado ao frio. Como assim? Esse nariz enorme visa aquecer o ar antes que ele congele o corpo. O corpo é lateralizado, como se ele quisesse virar uma bolinha, tá? Aqui está mostrando a região que ele ocupou. Não encontramos fósseis de neandertais na África, tá? E aqui nós temos ferramentas especializadas e lanças, tá? Primeiras pontas de lança. Eles não jogavam, não eram flechas. Eles iam com as lanças e cutucavam animais. Inclusive, tem muitas fraturas nos ossos que dizem respeito a essas lutas. Aparece aqui, na verdade, eu queria chamar a atenção, o Homo heidelbergensis, que está aqui, assim, ó. Tá? Hoje em dia acreditam que este aqui, a partir dele, separou Neandertais e Homo sapiens. Tá? Então, esse aqui seria o nosso ancestral. Sapiens, chegamos então ao Homo sapiens, né? Estamos nós aqui. O Homo sapiens está aqui em vermelho, tá? Então surgiu aqui nessa região, e aqui essas setas estão mostrando a migração que a gente foi para todas as áreas do planeta, chegando inclusive aqui às Américas, né? A face então retraída embaixo do neurocrânio, o forame magno mostra que nós somos bípedes obrigatórios, não há tórus supraorbital, e essas saliências aqui, professor, dependendo
Homens muito robustos podem ter isso aqui, é chamado de curvatura supraciliar, alguma coisa assim, mas não é um torus, não é uma coisa completa, tá? Também não tem torus occipital. Primeiros a apresentar queixo. Antes de nós, ninguém tinha queixo e testa, tá? Corpo adaptado a temperaturas mais altas. Então, os primeiros Homo sapiens eram mais compridos e magros, diferentes dos neandertais, que eram mais troncudos, né? Um corpo mais alongado. Agora, o que nos chama muito a atenção é que em torno de 50 mil anos apareceu esse módulo de significação em símbolos. Então, o que separou grandemente a gente, tá? Se bem que de 200 até esses 50 mil anos, não havia essa formação de símbolos, significados, produção de cerâmicas, produção de artefatos, funerais, tudo isso aparece aqui em Homo sapiens. Saiu do sul da África, então, e ocupou, então, o Oriente Médio, Oceania, Europa, América, tudo mais, tá? E, então, aqui, devido a esse nódulo de significação, então, acredita-se que houve a explosão criativa do Paleolítico Superior. Essa explosão criativa seria, então, esculturas, pinturas em cavernas, o sentimento religioso, aparecimento, então, das primeiras imagens, xamãs e etc. Tá? Então, o Homo heidelbergensis, que ficaram na África, tá? Esse Homo heidelbergensis teria vindo para cá, originando neandertais, e aqui originando sapiens. Aqui, só para a gente, vou ter que falar muito rápido sobre a expansão. Então, a gente tem aqui Homo sapiens, que acabaram saindo e ocupando outras regiões da África, e quando chegou aqui na Europa, ele encontrou quem aqui? Neandertal. Turma, 4% dos nossos genes são neandertais. Conseguiram, então, extrair genes de neandertais, sequenciaram, já se tem o genoma de Neandertal e 4% de genes de Neandertais estão conosco. Então, quem tem muita ascendência europeia, deve ter 4% de genes neandertais ali, mostrando que houve cruzamento entre Neandertais e Homo sapiens, tá? E chama mais atenção aqui que pela Sibéria acharam numa caverna uma falanginha. Com uma falanginha, um pedacinho de dedo, a gente não consegue determinar uma nova espécie. Então, chamaram de denisovano, porque acharam numa caverna de Denisovano. Conseguiram sequenciar material genético desses denisovanos e, vejam, surpresa, acharam material genético de denisovanos nos seres humanos. Professora, quem são denisovanos? Não se sabe. Não dá para caracterizar uma espécie com uma falanginha, tá? Mas, enfim, sabe-se que houve cruzamento de Homo sapiens com outras espécies e gerou descendentes que acabaram ficando até hoje, né? Aquilo que eu falei para vocês, que tem ancestrais muito europeus, devem ter aí uns 4% de genes neandertais. Acredita-se que houveram 2 invasões para a América vindo por aqui, tá? Com as glaciações teve uma redução aqui do nível dos oceanos, então os homens conseguiram passar aqui. A Luzia teria vindo de povos aqui, muitos que provavelmente que na hora da separação aqui vieram para a Oceania e outros vieram para cá. E alguns povos daqui são muito representados mais por aqui. Então, significa que eu tive 2 invasões aqui na América. Uma em torno de 14 mil anos, outra em torno de 11 mil anos. O que pode ter gerado o seguinte: uma substituição de populações, uma manutenção de populações e uma hibridização de populações. Crianças, eu sei que foi muito corrida, muito material, mas era isso que eu tinha para falar para vocês. A aula ficou comprida, mas não consegui reduzir, tá? Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Até logo.